A educação tem solução, sim. Quer saber onde ela está agora? Corrigindo uma prova, preparando uma aula, indo de uma sala para outra. Nesse exato momento, a solução da educação está fechando um caderno, abrindo um debate ou pedindo silêncio. Ela não tem só um rosto, não pensa sempre igual, mas sabe que todo dia, dentro da sala de aula, tem pela frente muitas oportunidades de fazer um amanhã melhor do que o hoje. Um muda muitos. Preparar o professor é multiplicar o futuro. É verdade que depois eu estudei Direito, eu estudei Jornalismo, mas eu tinha certeza que eu seria professor desde o dia que eu dei um seminário sobre o petróleo. Eu me encantei de dar o seminário, quase tudo que eu falei era inventado da minha cabeça e eu me diverti muito em fazer aquilo. Talvez não tenha sido muito legal com os meus colegas que anotaram um monte de coisa falsa sobre o petróleo, mas depois eu me corrigi e costumo hoje ensinar pelo menos aquilo que a maioria acha verdadeiro. Eu acho que há, no meu caso, um enorme apreço, primeiro pela questão da didática, ou seja, você dizer de maneira simples coisas originalmente apresentadas de forma complexa. Então, esse desafio de aproximar a ideia do repertório do interlocutor, um repertório presumido, mas esse desafio de ser entendido por qualquer um, esse desafio de permitir que pessoas tenham acesso a ideias inicialmente complicadas através de recursos explicativos, através de exemplos. Enfim, essa aproximação do repertório do outro é que sempre me fascinou. E um segundo aspecto é o aspecto da comunicação mesmo. Acho que são até inseparáveis, mas a ideia de se expressar de maneira clara e, portanto, de conseguir, por parte do receptor, digamos, uma atribuição de sentido bastante razoável daquilo que está sendo explicado. Então, sempre achei isso fascinante, talvez a atividade profissional mais fascinante que eu já possa ter desempenhado. Eu sei que o professor escreve livros, o professor participa de colóquios científicos, o professor faz pesquisa, o professor faz um monte de coisa, mas o que me fascina mesmo é a arte de explicar. Talvez haja um resultado social esperado, talvez haja um olhar da sociedade sobre o trabalho do professor, mas antes disso, há uma questão de aptidão, de natureza mesmo, de talento, tanto quanto o indivíduo que joga bola, o indivíduo que nada, que pinta, que canta. O professor, ele tem algumas coisas que nascem com ele e que tornam o trabalho de professor para ele fascinante. Então eu acho que será mais fácil cumprir alguma eventual missão se você estiver trabalhando naquilo que é a tua praia, né? Porque aí você vai estar feliz, aí você vai estar tendo melhores condições de se aperfeiçoar, de buscar a perfeição de si mesmo e aí tudo rola melhor. Eu acho muito complicado você ir atrás de grandes gestos de heroísmo fazendo coisas para as quais você não está, por uma questão de talento, apto. Então, eu acho que o primeiro compromisso aí é consigo mesmo, né? De dar para si mesmo uma resposta profissional alinhada com a própria essência. E aí teremos melhores condições de atender aquilo que a sociedade espera daquele profissional. Eu sou muito devedor de muitos professores que marcaram a minha maneira de dar aula e que eu não paro de homenagear e de reconhecer ao longo da minha trajetória. Como também, claro, tive professores que não serviram propriamente de exemplo para mim. Quanto à questão de permanecer motivado, eu acho que, em parte, a motivação está no interesse do aluno, né? Em parte é isso mesmo.
o aluno que responde, o aluno que inquieta, o aluno que dialoga, o aluno que participa, o aluno que claramente está aproveitando o que você está falando, isso é muito motivador. Mas, em parte, eu acho que há uma satisfação pessoal com o próprio trabalho, né? Que aí independe de um eventual resultado. Porque senão, se você não tiver inicialmente numa classe boa, você não vê mais nenhum sentido em trabalhar. É preciso ver sentido em trabalhar, mesmo quando, num primeiro momento, o resultado do trabalho é pífio, é irrisório, deixa a desejar. Então é preciso gostar do que você mesmo faz. É preciso olhar para você com encantamento. É preciso, já que você é um eterno espectador de si mesmo, né? Um eterno aluno de si mesmo, é preciso se encantar com a própria aula. E quando você se encanta com a própria aula, a chance de convencer os outros que a tua aula é encantadora aumenta muito. Então eu acho que há esse lado também, que é um lado, digamos, de se aplaudir e de se entreter consigo mesmo, que eu acho que no caso do professor é muito relevante. Existe um certo número de confianças que você tem que ter para poder exercer esse trabalho, um certo número de certezas sem verificação possível, um certo número de a priores que você toma por válidos para poder continuar adiante. Mas aí eu tenho a impressão que outras atividades também, sabe? Eu acho que o cara que vai ser médico, ele também tá submetido a isso, e acho que qualquer outra profissão também tem um certo número de certezas que ele tem que ter. E se ele não tiver, ele nem começa. Por conta das transformações que a relação professor-aluno vem sofrendo, essa incerteza é cada vez maior, né? Eu penso que você entra com uma certa expectativa baseada naquilo que você já viu, nas suas experiências anteriores, e é claro que ao longo de um ano letivo você pode ser surpreendido por um radical ineditismo na relação com os alunos, e esse ineditismo ele pode ser alegrador para você ou não. Eu fui aluno da Universidade de São Paulo em 2 cursos de graduação diferentes. Comecei também 2 outros sem terminar. E ser professor ali era um grande sonho para mim. Bom, eu comecei a minha vida universitária dando aula onde me aceitaram, mas sempre na expectativa que tivesse uma chance de dar aula ali na universidade. Eu comecei a convite como professor conferencista, portanto um vínculo muito efêmero com a universidade, até esperar um concurso. E aí teve o dia do concurso, teve o momento do concurso, o momento então que eu fui, digamos, incorporado de maneira oficial à universidade. Esse momento foi muito marcante para mim, porque do ponto de vista simbólico, aquilo representava um autorizamento, né? Uma legitimação do meu trabalho, um reconhecimento do que eu estava fazendo até então. Até porque a universidade pública, ela tem um pouco esse papel. Tanto é assim que, não importa onde você tenha feito a graduação, a chancela final do teu diploma é dada pela universidade pública. Pode olhar no carimbo lá atrás do seu diploma, né? Então, eu acho que a universidade pública tem essa missão de chancelar um certo entendimento social que valida o trabalho do professor universitário. Eu acho que esse momento foi um dos momentos muito marcantes da minha vida profissional. Claro que depois que eu entrei, o fato de eu todo ano ser chamado para patrono, para paraninfo, ter por parte dos alunos um grande apreço, um reconhecimento, um pedido para que as aulas acontecessem, mesmo em épocas de greve, etc., foram pequenas conquistas que marcam demais. Existe nesse trabalho, como em qualquer outro ofício, mas esse é o meu, a possibilidade de você trabalhar procurando uma certa excelência. E eu acho que essa busca é uma busca exigente, desafiadora e feliz. Penso mesmo que qualquer atividade profissional que você levanta todo dia para empurrar com a barriga, fazer sempre o mesmo, esperando que o tempo passe, é sintoma de uma vida mal vivida, uma vida vivida fora de lugar.
E eu acho que quando você está no teu lugar, você tem um apreço enorme por fazer a cada dia um pouco melhor do que jamais tinha feito. Tanto que esse é o meu desafio, por exemplo, aqui, né? Conversando com vocês. Tentar ser o mais claro que eu conseguir, tentar não perder frase, não perder palavra, usar exemplos pertinentes e, portanto, usar esse momento para oferecer uma prestação que seja adequada, boa, etc., e supere eventualmente outras que eu tenha dado. Porque não há desculpa, né? Se o professor, cada dia que passa, é mais preparado, mais rodado, mais experiente, mais lido, mais estudado, é normal que as suas aulas tendam a melhorar progressivamente. Então, não há nenhuma desculpa para permanecer no mesmo lugar ou regredir, eventualmente. E eu acredito muito que essa busca da perfeição de si mesmo seja uma condição de fazer da própria trajetória profissional alguma coisa motivadora, encantadora e, portanto, feliz mesmo na hora de trabalhar. Eu acho mesmo que a fama, a notoriedade e muitas vezes o prestígio que um profissional tenha pode não ter muito a ver com a sua competência. Penso até que talvez possa ser o meu caso, pelo menos em parte, porque se eu tivesse que te dar exemplos de professores que marcaram a minha vida, eles não são propriamente professores destacados pela sociedade, aplaudidos, reverenciados, midiáticos, etc. Acho mesmo que a fama e a notoriedade acabam dependendo de episódios da vida que a gente não controla muito e que a gente dificilmente planejaria viver. Pelo menos isso é o que aconteceu comigo, né? Você mencionou a entrevista no Jô. Quando eu fui dar essa entrevista no Jô, eu nunca poderia imaginar o que aconteceu com essa entrevista na internet. Não poderia imaginar, não poderia calcular, não poderia prever, não poderia nada. Mas o fato é que aconteceu e eu acabei, a partir dessa entrevista, me tornando cada vez mais alguém conhecido, de ser parado na rua, parado nos aeroportos, dentro do avião, etc, etc. Mas é claro, isso num primeiro momento até me assustou, não é o tipo de reconhecimento que um professor pode esperar. Puxe pela memória, professor, quando é reconhecido dentro da escola. Quando ele é incrível, ele é reconhecido na escola do lado. Mas na rua, isso é um fenômeno relativamente inédito na nossa história, né? E isso é um pouco assustador, é o que acontece com o Karnal, com o Cortella, mas, enfim, eles são incríveis mesmo, né? Então, merecedores de tudo e muito mais que eles conseguiram. Agora, no meu caso, fico contemplando às vezes sem entender muito bem o que está acontecendo, porque jamais esperei, porque o meu sonho não era esse, né? O meu sonho era ser um bom professor dentro da universidade. Era por aí que eu parava nas minhas conjecturas. Então, quando você estava lá atrás, você imaginava que... Mas é claro que não. Nunca tinha visto nenhum professor assim, eu não teria nem matéria-prima para imaginar. A mesma coisa que você imaginar um jumento voando. Né? Nunca vi, não é uma ocorrência constatável. É mais ou menos isso. O professor parado na rua é como um professor parado na rua para tirar selfie, é mais ou menos como um jumento voando. Não tinha visto, não sabia que podia acontecer. Então isso dado o ineditismo, até um pouco assustador. Mas os exemplos maiores de professor que eu tenho para te dar são de professores que não tiveram propriamente o destaque midiático que eu possa estar tendo nesse momento, né? Talvez eu pudesse citar, eu acho que um dos professores que mais marcou a minha vida foi o professor de literatura do cursinho. E o professor de literatura era de Ribeirão Preto, como eu. Ele chamava Fernando Teixeira e era conhecido como FT. Ele já faleceu. Ele era incrível e foi muito interessante porque recentemente um amigo resolveu fazer cursinho e eu fui com ele lá visitar. Recentemente, enfim, 4, 5 anos atrás, encontrei o FT.
E eu tentei dizer, e ele me reconheceu, e eu tentei dizer para ele o quanto ele era incrível, mas acho que eu não consegui ser enfático o suficiente, né? Ele ficou um pouco constrangido, achou que eu estivesse exagerando de maneira indevida, mas eu queria muito que ele tivesse acreditado que para mim ele sempre foi, acho que o melhor professor que eu vi dar aula em toda a minha vida. Ele era infinitamente melhor do que eu, mas infinitamente, assim. Ele jogava em outra divisão, ele era sensacional. Alguns outros professores também conhecidos, esses porque já tiveram na mídia, eu me refiro ao Heródoto Barbeiro, por exemplo, que foi meu professor de História. Ele era incrível também como professor de História, né? Professor Paulo Kobayashi de Geografia. São professores que eu faço questão de destacar, porque foram professores de uma excelência didática que eu jamais conseguirei ter. E não importa a notoriedade, né? Eles têm um talento que eu não tenho, eles têm uma potência didática que eu não terei nunca. Eu posso ser esforçado, né? Eu me comparo muito com o Birubiru do Corinthians, né? Tinha o Palinha, o Sócrates e o Birubiru, né? Eu sou o Birubiru, eu sou um cara esforçado, assim, eu vou lá dar aula, eu fico 4 horas focado para dar a melhor aula que eu conseguir. Mas não é um negócio fácil. Você sabe quando o cara faz fácil? Sei lá, você pega Montserrat Caballé cantando com o Freddie Mercury. O Freddie Mercury se esforçava e ela cantava, né? E tudo bem, cada um na sua. Eu sou um cara esforçado e Fernando Teixeira, por exemplo, é um gênio da didática, está em outro patamar. E eu te citaria tantos outros da minha trajetória, que talvez nunca tenham sido entrevistados assim, mas que foram infinitamente melhores do que eu. O Karnal é um exemplo, em que fique claro, né? O Karnal é outro exemplo que dá aula fácil, quer dizer, eu acho que ele gasta 1/5 das calorias que eu gasto para dar a mesma hora de aula, porque não sei, é fácil, para ele é fácil, ele é como o vento que venta, né? Ele é como a maré que mareia. Eu não, eu vou na contramão da coisa, para mim é um esforço, né? É uma dedicação mesmo. Enquanto que ele não, ele joga porque é genial na arte de explicar, etc. E são tantos, né? Isso de impactar é outra surpresa para mim, né? Pessoas que me param para dizer, nossa, eu vi teu vídeo sobre não sei o quê e isso mudou a minha vida, mudou minha maneira de enxergar o trabalho, mudou minha maneira de enxergar a família e tal. Isso é outra coisa que me assusta, me espanta. Nunca eu imaginei a extensão, né, e a contundência com que um discurso pudesse afetar as pessoas que estivessem me ouvindo pela internet, pessoas que talvez eu nunca venha a encontrar. E, de certa maneira, eu acabei me dando conta da responsabilidade que era minha ao falar, depois de já ter falado muita coisa que talvez poderia ter evitado. Eu tenho absoluta convicção que o encantamento que você tem com o que você faz é um prêmio para quem optou por essa profissão que é difícil encontrar em outras. Existe um fascínio na arte de ensinar, eu não sei explicar melhor, mas é alguma coisa que quem sente não consegue mais abrir mão. Existe aí, nessa arte de tornar simples o que é complexo, nessa arte de trazer pessoas para a compreensão daquela ideia, um gesto de entrega, um gesto de amor, um gesto de oferecimento que traz para quem tem essa capacidade de amar ensinando uma compensação sem par. Estou absolutamente convencido que você, que é professor, sabe do que eu estou falando. Agora, caso você se sirva da função de professor para completar um orçamento, né? É um bico, é uma maneira de ganhar um tostãozinho a mais, etc. Eu sinceramente digo para você que talvez a estratégia não seja a mais inteligente, né? Fazer da atividade de professor uma forma de melhorar a remuneração econômica é não entender aquilo que a profissão de professor tem de mais nobre, que é justamente
viver acreditando no amor pelo aluno. Acho mesmo que o professor é aquele que, antes de qualquer outra competência, tem a competência de amar o aluno, de fazer por ele aquilo que só ele, professor, poderia fazer. Eu sou Clóvis, eu sou professor, e se você também é professor, que tal vestir essa camisa também? Ser professor é isso, é você acolher, né, e entregar à sociedade um ser melhor. É assim que eu trabalho, é dando voz a essas crianças. Eu acho que eu consegui atingir essas crianças em carinho, na aprendizagem. Eu sou exigente também, eu dou o carinho, mas eu também quero que eles, sabe, queiram o melhor para eles. Então isso para mim sabe, é o que me faz levantar às 5 horas da manhã, estar aqui às 6h30, para que essas crianças tenham um dia cheio de descoberta, conhecimento. Ser professor é isso e um pouco mais. Adoro minha profissão, amo o que eu faço, adoro minhas crianças e eu não sinto cansaço, sabe? Eu acho que eu tenho que fazer mais e mais. O que eu faço ainda é pouco. Eu tenho que buscar mais para eles. Sou Cida, sou professora e se você é professor, vista essa camisa. Ser professor é basicamente uma aposta no futuro. Você educa para o futuro. Você educa um ser humano no presente para o futuro. Por isso ele é uma fé nesse futuro. Por isso que o professor é condenado à esperança. Ele é condenado a acreditar que pode vir algo melhor. Ele está condenado a ter uma vontade que este futuro seja mais cheio de conhecimento, de estabilidade, de democracia e de igualdade. Ser professor é acreditar que aquele ser humano que está diante de mim, que não sabe todas as coisas que deveria saber e às vezes não tem, inclusive, estabilidade pessoal para poder saber o que deve saber, que você aposte num ser humano que vai surgir dali, como se você regasse uma semente, tratasse de uma árvore. Ser professor é sempre ser um especialista em bonsai, é nunca trabalhar com agronegócio, é sempre o indivíduo. É sempre a figura que está na sua frente, mesmo que a turma tenha 50 pessoas. Ser professor é olhar para o rosto de um aluno, é ter contato com um grupo de seres humanos, às vezes estáveis, às vezes instáveis, às vezes aptos ao conhecimento, às vezes resistentes ao conhecimento. Ser professor é submeter sua personalidade à personalidade de muitos jovens em geral e acreditar que a partir daí possa surgir um mundo melhor. Professor é um exercício de esperança permanente. Ser professor é ser sempre alguém que trabalha com uma melhoria, com o devir, com o futuro, com o crescimento e com o florescimento de outros seres humanos. Bom, em vários sentidos, a profissão de professor guarda as alegrias e as dores de todas as profissões. Nós temos horário, nós temos tarefas, nós temos uma questão física envolvida, nós temos várias questões comuns a médicos, a engenheiros e outras profissões tão nobres quanto. Mas naquele momento que você faz diferença, quando a educação encontra o conhecimento, quando a transformação acompanha o exercício pedagógico, quando alguma coisa que você disse ou fez pelo exemplo ou pela explicação acendeu uma luz neste aluno, este aluno, enfim, percebeu algo que ele não perceberia e, com isso, tornou-se mais cidadão,
menos preconceituoso, dominando mais um elemento que vai fazer diferença na vida dele, sentindo que a partir dali ele é outra pessoa, nesse momento que o rosto do aluno se ilumina e ele cresce pessoalmente. Este é um dos momentos mais emocionantes do magistério. E este é um momento que nós podemos dizer que justifica todos os outros. Mas existem muitos momentos repetitivos, momentos de dificuldade, tem momentos de desânimo, inclusive. Isso faz parte de todas as profissões, inclusive do magistério. Bem, um professor pode ter a vontade, talvez um pouco messiânica, de transformar o mundo, que a sua vocação, que implica esse chamado, signifique também uma metamorfose daquilo que ele vê e que ele não gosta, de um novo país, de uma nova sociedade. Mas é muito prudente pensar, seguindo o conselho de Gandhi, que eu devo ser a transformação que eu quero ser no mundo. Eu devo ser a transformação que eu desejo ver no mundo. Então eu não tenho o poder de afetar a educação brasileira, mas eu faço uma diferença enorme na minha sala de aula. Eu não tenho o poder de tornar o Brasil inteiro mais digno, menos preconceituoso, com mais cidadania, mas na minha sala de aula eu faço essa diferença. Então quando ele estuda comigo, ele vai perceber que o senso comum que ele trouxe de casa e da rua é questionado pelo conhecimento prático e técnico, que mostra a elaboração das pessoas de valores. Então, há muitos momentos de desânimo, mas eu diria que o professor é alimentado pelos próprios alunos. De todas as funções que eu conheço, a do magistério é a que menos teria direito ao pessimismo e à entrega dos pontos, porque o magistério trabalha com seres humanos, em geral jovens, ansiosos por aquele conhecimento e, quando não ansiosos por alguém que mostre como esse conhecimento é fascinante. Eu me sinto alguém que estabelece uma ponte entre o conhecimento formal da humanidade, aquele que nos formou, que nos transformou no que somos, e com aquele aluno meu em qualquer escola, da rede pública e privada, que não tem acesso a este conhecimento. E se ele não tiver esse conhecimento comigo, talvez ele não venha a ter com outra pessoa. Então existe uma noção de educação. E é importante ressaltar que o professor trabalha com conteúdo, mas trabalha também como educador de uma atitude, que o professor é exemplo. E como diz o grande Paulo Freire, todo professor é marcante, inclusive os ruins. Também os professores ruins marcam uma turma e um aluno. Por isso é o desejo que nós façamos uma diferença que seja positiva. O professor tem um ar um pouco tomado por essa esperança da transformação e que isto nunca possa ser perdido. Não? Acredito que há algo que escapa ao nosso controle, que é algo que não é racional, mas é voltar a uma sala de aula de onde você saiu exausto e de novo reiniciar este processo, que quando nós estamos no caminho certo e a turma receptiva a isso, é uma transformação sempre emocionante. E mais emocionante, para alguém que é mais velho como eu, é encontrar um aluno a quem eu dei aula há 30 anos e que diga a você, agora eu percebo o que queriam dizer. Este é um momento quase que você viu a semente que você plantou, mas agora você viu o florescimento dessa semente. Então, este é um momento muito bonito no magistério, que alguém perceba 20, 30 anos depois que aquilo funcionou. Como diz Rubem Alves, que foi meu colega na Unicamp já falecido, nós plantamos carvalhos e não eucaliptos. Nós não reflorestamos com eucaliptos. Nós plantamos carvalho. O carvalho é uma ave que se planta para os netos. A educação é um gesto para a próxima geração. Ao contrário do engenheiro e do médico, que no seu erro sofre um processo imediato e um dano imediato, os danos e os benefícios do magistério aparecem só 20, 30, 40 anos depois. Então é um exercício permanente, fundamental. Nem todo mundo precisará em vida de um engenheiro. Alguns talvez nunca precisem consultar um arquiteto. Alguns talvez nunca passem pelo consultório de um psicólogo. Mas todas as funções e todas as pessoas passaram por um professor. Tradicionalmente, quando nós nos formamos nas licenciaturas, a gente era educado para estimular o que a educação buscava no passado, que era a ordem. A ordem é importante, o silêncio de uma turma é importante,
A ordem pode ser constitutiva de um saber. Porém, um professor aprende que às vezes existe um caos criativo, que alunos andando pela sala, procurando algo pelo pátio, que indo e voltando de uma biblioteca, podem estabelecer uma ponte para o conhecimento. Conviver um pouco com essa agitação é também parte do magistério. Quem é muito neurastênico com barulho, quem não tolera conversa, quem se encolhe diante de gritos, deve procurar uma outra função, porque trabalhar com jovens é trabalhar com essa instabilidade permanente. Um professor é, acima de tudo, alguém que tenha resiliência para poder fazer uma chamada do início ao fim, interrompendo 10 vezes, pedindo silêncio e voltando, e tentando mais uma vez fazer aquilo funcionar. Bom, eu fui filho de um advogado e professor e tinha uma relação muito afetiva com essa função. Eu e a minha irmã, que também é professora, escreveu comigo livros sobre dar aula, ela também é professora e nós voltávamos da escola e brincávamos de dar aulas uns para os outros. O pobre do meu irmão, que era normal e queria jogar bola, se sentia deslocado nessa família em que as pessoas voltavam da escola e brincavam de aula até tarde, em que a gente gostava e lamentava dias de feriado. Eu disse a uma revista que no meu primeiro dia de escola, aos 2 anos de idade, no Jardim da Infância, no interior do Rio Grande do Sul, eu me grudei nas roupas da irmã Antônia e não queria voltar para casa. Foi um amor à primeira vista à escola. Quando eu decidi fazer história e depois filosofia, eu decidi por uma área de conhecimento. Depois é que veio a decisão por uma área profissional de ensino. A primeira aula que eu dei dentro do meu tema foi numa escola estadual no interior do Rio Grande do Sul. A véspera da entrada na sala de aula, no primeiro ano do ensino fundamental, numa escola noturna que tinha alunos operários, é sempre muito tensa. Aquela tensão, aquele medo, será que eu vou conseguir dar aula? Ela desaparece na intensidade que ela existe. Porém, até hoje, bem mais velho, com 34 anos de magistério, eu acabo sempre tendo uma certa tensão antes do início do ano letivo. Essa tensão é sinal de que eu sei que haverá uma novidade, novas pessoas, e não tenho mais a atenção original, mas tenho bastante ainda a ansiedade de uma nova turma. Ser professor é gostar um pouquinho de palco também, porque a turma é uma plateia e gosta um pouquinho deste exercício de comunicação entre o espaço do palco e os alunos. Então, não sei se teve um momento único de start, mas houve muitos momentos que eu fui percebendo aquilo que para mim é claro há bastante tempo. Eu faço aquilo que gosto, sou muito feliz naquilo que faço e não tenho nenhuma ideia, nem a mais vaga ideia de que eu devesse ou pudesse fazer outra coisa que não aquilo que eu faço, que é dar aula. Eu acho que eu melhorei como professor à medida em que, muito jovem, eu dava o que eu supunha ser uma boa aula e eu fazia questão absoluta que todos consumissem o produto que eu oferecia. E achava impensável que os alunos não aproveitassem ao máximo essa aula. Era extremamente intolerante com a indisciplina, com a desatenção, brigava muito com alunos que estivessem dormindo ou que estivessem resistentes à minha tentativa. Inclusive, ao fazer uma boa aula e obrigar todos a participarem, havia méritos, mas havia também um enfrentamento que tinha um custo pessoal com as turmas. O que acontece hoje, eu não tenho mais ensino médio, tenho apenas ensino superior e ensino de adultos, é que eu continuo me esforçando para dar uma aula que seja a melhor possível, a mais clara e a mais significativa. Porém, hoje eu entendo que a minha função é oferecer a aula e a chance, a decisão de aceitar o conhecimento pertence a cada um. Então, se alguém hoje dorme na minha aula, eu entendo que o sono é mais importante que aquele momento e que brigar não produziria a aceitação do conhecimento, mas apenas mostraria um exercício de poder. Então, hoje eu ofereço o prato para aqueles que desejam comer e aqueles que não desejam comer, que ronquem até o dia do juízo. Eu não tenho mais a vontade e a insistência, até política, que todos estejam naquele momento. Eu acho que eu perdi um pouco daquilo que seria a arrogância da eficácia e aceitei um pouco do acaso, onde talvez
eu fale para metade da turma, talvez dessa metade 1/4 compreenda e talvez naquela aula 2 acendam uma luz, na outra aula outros 2, ou talvez ninguém. É preciso um pouco de humildade para saber que eu não controlo todos os fatores. Isso leva tempo para a gente aprender. Bem, em primeiro lugar, o aluno difícil é o aluno que precisa de mim. O médico só existe porque há doentes. O professor só existe porque há alunos difíceis. O aluno muito fácil, que estuda muito, é autônomo e traz todas as tarefas realizadas, não necessita de um professor. Ele tem energia própria. É o aluno difícil lá no fundo da sala, sentado de forma displicente, com cara de nojo diante da matéria. É esse que me convida a ser um ser humano melhor, um desafio maior. É esse que precisa de mim desesperadamente. Todo aluno difícil é um convite à minha qualidade, é um convite à minha profissão, um convite ao juramento que eu fiz no momento da minha formatura, de me dedicar à área e de ser um professor. Então, o primeiro conselho é ter muita atenção com o aluno difícil. O segundo é que há momentos melhores e piores, mas eu tenho que ter presente quais são os meus valores, o que eu desejo de fato fazer, porque se eu não tiver rumo, é difícil que a turma vá ter rumo. É sempre importante que a sala de aula tenha pelo menos um adulto. E é muito interessante que esse adulto seja o professor. É muito importante lembrar que o magistério é uma função humana e, como toda função que lida com seres humanos, não existe uma fórmula. A aula que você deu no 6º ano hoje, no 6º ano de amanhã pode não funcionar. A técnica que foi um sucesso no 1º ano do ensino médio pode não funcionar à tarde, a mesma matéria para a mesma escola. Por isso que ser professor é reinventar, sem muitas fórmulas definidas, recriar-se, matando um leão por dia, produzindo uma atividade nova, e este ato de recriação impede que a gente entre em monotonia, fazer as coisas com muita dedicação. E a aula é ser um instrumento universal de transformação de uma sociedade. Sou Leandro Carnal, sou professor. Você que é professor, vista essa camisa. O que me motiva são as crianças, então é poder entrar na escola e ver, poxa, eu preciso fazer isso e eu preciso fazer de uma forma boa, de qualidade, porque na minha mão está o futuro dessas crianças. Eu penso que o grande segredo da gente é não encarar todos como um só, encarar cada um como se fosse único. Em uma atividade, por exemplo, o parkour. O parkour envolve risco, medo, então já é um fator de estabilidade imenso. E você perceber que crianças que tinham extrema dificuldade de lidar com medo, sabe? De chorar, de não fazer e sentar. E você vê que com o tempo, com a vivência, devagar, sempre acompanhada, que hoje eles estão brincando, o medo se foi. Dentro de uma escola, o estudo não é um privilégio do aluno somente. É um privilégio do professor, é um espaço de aprendizado também do professor. Ele acha que ele está lá só para passar conhecimento, só para transmitir. Talvez ele esteja caminhando em círculos e ele está envolvendo essas crianças num círculo que é dele, não das crianças, né? Meu maior orgulho de ser professor é saber disso. Que eu tenho plena responsabilidade e ela é grande, mas é extremamente prazeroso saber que se eu fizer bem feito, a probabilidade do futuro ser bom é também enorme. Sou Luiz, sou professor, tenho orgulho de tudo isso. Você é professor também? Então, vista essa camisa. Nunca tivemos uma aula tão forte de educação moral e cívica como nesta década mais recente. Eu sempre lembro, democracia não é ausência de ordem. Democracia é ausência de opressão.
A democracia não é cada um faz o que quer, é cada um faz o que quer dentro daquilo que é combinado que pode ser feito. Ela nos ajuda, a filosofia, a impedir que a vida seja mais alienada. Nem sempre, não é qualquer filosofia que serve. Os autoritários, os democracidas também têm os seus filósofos. Eu acho que não está em discussão no Brasil hoje a educação, o que está em discussão no Brasil é a moral. Muita gente fala que é necessário recusar a doutrinação em sala de aula. Ora, se alguém quer alguém que possa ajudar a enfrentar a doutrinação, vai ter que usar as ideias de Paulo Freire. O pensamento freiriano, ele é exatamente usado pelo mundo afora como sendo uma maneira de recusar a doutrinação. Mas o meu primeiro livro faz 30 anos, no ano de 2018. Ele fez 30 anos exatamente porque é a comemoração de uma obra, né, que hoje não tem mais, olha que coisa, em plataforma papel. Né? Quando o livro foi escrito, em 1988, um livro chamado Descartes, A Paixão pela Razão, né, e não existia internet, não existia mundo digital, né, os computadores pessoais eram raríssimos, não existia telefonia celular, né, para nós no cotidiano. E esse livro, Descartes, A Paixão pela Razão, foi escrito à máquina de escrever. E para eu poder ter uma cópia dele, né, eu fazia uma cópia carbono, isto é, cada página tinha ali uma duplicidade dessa forma. A correção de um livro naquele momento era algo inacreditável, que você precisava refazer a página, né, ou escrever e colar em cima, fazer uma outra coisa. É uma alteração expressiva. Então, esses 30 anos, né, como escritor também de livros, né, eu acabei tendo 38 obras publicadas, 37 delas, excluída uma que faz uma seleta, né, uma organização exatamente de ideias, frases, pensamentos dos 37 livros anteriores. Mas o mais curioso é que nos meus primeiros 10 anos como escritor de livros, e não só, né, de outros materiais, eu publiquei 2 livros. Há uma frase que sempre me serviu como advertência que diz que a maior dificuldade não é o primeiro livro, é o segundo. Porque o primeiro livro pode ter sido publicado por acaso, né? Foi um acidente assim de percurso, seja da editora, seja do autor. Agora o segundo já é uma coisa um pouco mais complexa, é o passo seguinte, né? E por isso há um tempo, uma década entre um e outro. Depois, entre o segundo livro, né, e os outros na sequência, se passa mais um tempo, menor do que esses 10 anos, mas aí vem, né, um período em que haveria uma média de 2 ou 3 livros por ano, que é uma coisa que eu aprecio bastante. Eu sou professor, né, há 44 anos, portanto a ideia de comunicação docente, a noção de transbordamento daquilo que é o que a gente carrega na gente, que é a reflexão, a indagação, o conhecimento, a informação, a perspectiva docente é sempre repartir isso, é uma ideia de partilha. Há vários modos de partilhar, né, o conhecimento e a informação. Eu faço na mídia, como comentarista, no rádio e na TV. Eu faço na docência, em conferências. Mas o livro, ele é uma maneira de consignar isso de um modo um pouco mais perene, né? E não só na plataforma papel. Embora a plataforma papel ela seja absolutamente antiga, e isso é ótimo, mas ela não é velha. Ela é só antiga, né? Há muitas coisas que são antigas e não são velhas. O papel, o papiro, o pergaminho. Aliás, eu lembro sempre que a primeira forma de ensino à distância foi o livro, né? É exatamente isso que permitiu que as pessoas pudessem levar para outro lugar aquilo que estava ali consignado. Eu sou, antes de ser um escritor, eu sou um leitor. Aliás, às vezes algum jovem me para e diz assim: professor, eu queria escrever. O que eu faço em primeiro lugar? Eu disse: leia. Parece um conselho óbvio, mas nem sempre as pessoas o seguem, né? Alguns livros, eles são escritos várias vezes. Por exemplo, o Descartes, A Paixão pela Razão, meu primeiro livro, eu escrevi e reescrevi 8 vezes, né? Eu tive que fazê-lo, mas a primeira maneira de escrevê-lo eu até relato, né, para você. O livro Descartes, A Paixão pela Razão, antes dele ser escrito, ele foi falado. Isto é, na época não existia tecnologia digital de gravação, e eu tinha um gravador daqueles de fita cassete, que você levantava a tampinha, colocava a fita, fechava, e eu durante uma noite, literalmente, né, eu dialoguei, né, com o gravador sobre o texto. Fiz uma fala, e isso depois foi degravado, eu ordenei em capítulos, organizei, ele foi antes falado.
eu passei a adotar esse tipo de processo em vários dos meus livros são falados, né, antes de serem transpostos para o papel. Mas é muito gostoso esse tipo de aproximação com a vida, que é essa comunicação feita por intermédio, né, da publicação literária. Eu acho bom demais. Como só é um bom ensinante, né, quem for um bom aprendente, eu preciso estar lendo o tempo todo. Eu leio muito aquilo que é escrito por pessoas com as quais eu não concordo. E leio também pessoas que não concordam comigo. Nós temos vários modos de democracídio, né? Várias maneiras de anular aquilo que é a convivência harmônica na divergência, que é a construção do consenso a partir do conflito, mas a recusa ao confronto. Nós temos vários que não adotam essa linha, ao contrário, né? Que estão habituados a uma solução, né, que seja intervencionista, que seja brutalizada, né, que não seja dialogada. Nesse sentido, não é que 2013 no Brasil tenha sido um momento exclusivo, mas ele deu margem a que aquilo que era a ida de uma parte da população brasileira para a praça pública, a ágora grega, para a discussão, a reivindicação, o debate, aquilo feito de um modo bonito, que nasceu de uma reivindicação ligada a custo de serviço público, mas que caminhou depois, né, para vários dos nossos sonhos numa vida coletiva. No momento que houve, né, a violência bruta, né, a destruição, a autofagia, isto é, cada vez que um movimento, uma passeata, um encontro terminava com destruição, com quebra, e isso fez com que houvesse um recolhimento desses desejos e dessas intenções e se passasse a temer. Isso fez com que também aqueles que não temem esse tipo de brutalidade viessem à tona também navegando nessa condição. Eu sempre lembro, democracia não é ausência de ordem, democracia é ausência de opressão. A democracia pressupõe a ordem, ao contrário do que se imagina, a democracia não é cada um faz o que quer, é cada um faz o que quer dentro daquilo que é combinado que pode ser feito. E nesse sentido, o democracida, seja ele onde for, ele é aquele que mina as bases de uma convivência que seja coletivamente honrada, respeitável, né? E ele é muito perigoso, porque, de maneira geral, ele o faz em nome da lei e da ordem, né? O democracia quase sempre diz que isso é apenas uma etapa para que ele consiga obter um estado melhor da situação. E as fontes da democracia, elas são múltiplas. Nas ideologias políticas, elas vêm, né, de fontes variadas. Desde aquilo que, desde o século XVIII, se chamava de direita ou esquerda, ou até de alguns movimentos que se entendem como apolíticos, o que é um perigo, né? Porque como não existe ninguém que seja apolítico, a menos que ele seja privado, né, de razão, a menos que tenha alguma perturbação de natureza mental, né, todos nós temos interferência na comunidade. Portanto, toda ação humana é uma ação na comunidade. Como comunidade em grego antigo é polis, né, como política é exatamente a intervenção, de alguma maneira, a presença na vida da comunidade. E os democracidas, eles se revestem de várias formas, e é sempre o risco, venha de onde vier, né? A democracia é uma conquista. O general Dutra, um militar eleito pelo voto no Brasil, e que era militar mesmo, ele não houvera sido, ele era, quando eleito, ele tem uma frase que parece banal, mas ela é muito forte. Ele dizia que a democracia é uma plantinha frágil, que você tem que regar todos os dias, e é verdade. E nesse sentido, quando eu falo de democracia, eu falo daquele que finge, em nome de uma ética mais elevada, uma moral respeitosa de convivência, mas por trás existe, como no teatro, uma voz ao fundo dissimulada que os gregos chamavam de hipócrites, é uma hipocrisia. Uma das coisas da democracia é que ela não é sólida, ela é móvel e ela tem de sê-lo. Aliás, uma democracia que se implante e fique sem movimento, ela deixa de sê-lo porque ela acaba trazendo para dentro dela uma estabilidade que só uma ditadura, né, ela faz, embora por um tempo. Né? Nesse sentido, uma democracia vive um processo sempre de purificação. A palavra crise tem origem no sânscrito, né? O sânscrito tem uma expressão que é kriya, que significa purificação. Né? Então ela está sempre em processo, né, de purificação, de modificação. Será que a democracia brasileira vive crises? Ela vive por uma razão, numa crise maior da que já foi em outros momentos nos últimos 30 anos, porque nossa democracia tem pouco cuidado por parte do conjunto das pessoas. Eu gosto de lembrar, a gente tem pouco afeto
pela democracia. A gente cuida dela menos, acha até que democracia é apenas a presença eventual, né, no momento eleitoral. E não é. Ela é uma cautela cotidiana. Ela é uma forma de vigilância em relação ao modo como nós cuidamos do nosso próprio cuidado. Né, como é que nós nos cuidamos coletivamente. Política é exatamente como é que a gente organiza a vida na comunidade. Né, e nessa hora, sim, existe o risco. Há momentos que esse risco de ruptura ele fica mais forte. Há sociedades que têm uma organização democrática que nem aqueles que são menos democráticos conseguem abalar, né, esse conjunto, por conta das instituições que são mais sólidas. Mas ainda assim produzem algum dano. É só olhar a história brasileira desde 1889, quando se implantou o que se chamou de república, embora nós só tenhamos de fato uma república mais aberta 100 anos depois, né, da proclamação em 1889. Ainda assim, né, eu prefiro esse tipo de movimento em que a democracia ela está sempre sob cuidado, né, ela está sempre num estado de atenção, né, e é necessário fazê-lo, mas isso é inerente, eu não sou avesso, de maneira alguma eu prefiro o contrário, a inexistência dela, aliás, por uma razão, né, numa democracia você pode até sair às ruas pedindo ditadura, o contrário não. Nós não temos uma clareza muito forte em relação a isso. Primeiro que, como diz a filosofia, quem menos entende da água é o peixe. Né? Quando você está mergulhado numa situação, você precisa tomar uma certa distância, admirar, olhar a distância para poder enxergar melhor. Há coisas muito novas no nosso dia a dia. Né? A gente viveu 2018 como sendo um ano de imensas novidades, alternâncias, coisas que não tinham presença ainda, né, no nosso cotidiano e que passaram a ter. O que eu sei é que alguns valores e ideais que não dependem de 2018, eles têm de estar presentes. Né? A recusa à corrupção, a ideia de um governo que sirva em vez de se servir, a possibilidade de se ter um ordenamento democrático, né, de um Estado de Direito, como se diz sempre, e é verdade. Então, 2018 foi um ano de ferversão, mas eu quero retomar algo que sempre lembro. Eu vivo, nos 10 anos mais recentes no Brasil, uma alegria cívica. Né? Eu acho que nunca nós aprendemos tanto, né? Nunca tivemos uma aula tão forte de educação moral e cívica como nesta década mais recente. Nós passamos a ter esse assunto como tema, como pauta nossa, sendo falado nos bares, nas casas, nas escolas, né? Não só nos locais especializados. Nós passamos a tematizar essa questão, né? Do que pode, do que não pode. Claro que nós estamos num movimento ainda de aprendizado. Né? Quando você abre o espectro do debate, quando abre o espectro das escolhas, podem ser escolhidos aqueles que não necessariamente têm compromisso com a escolha. Ainda assim, essa forma é legítima se construída, né, dentro dessa mesma relação. Às vezes me perguntam o que você espera do Brasil, né, em 2019. Eu digo nada. E não é que eu não espero nada porque eu não tenha desejos, mas é porque eu não estou esperando, eu estou indo buscar. Eu quero construir essa percepção. Às vezes a noção de esperar é muito de expectativa, fica aguardando o que será que vai acontecer. Não, vai acontecer o que nós fizemos, né, como movimento para que aconteça. Né? Mas que a nossa democracia ela ganha saudabilidade, né, com essa condição, sem dúvida. Eu acho que não está em discussão no Brasil hoje a educação, o que está em discussão no Brasil é a moral. E não se discute como fazer com que as crianças aprendam mais, como que a gente melhora as condições de trabalho docente, como que você faz para que os jovens não abandonem o ensino médio em larga escala como fazem, como que se dá um acesso, né, mais estruturado para a universidade pública, como é que você faz com que haja uma formação inicial no campo da ciência, né, da cidadania, da solidariedade mais sólida. O que se discute são coisas que estão na escola no dia a dia que poderiam estar em outros lugares. A discussão hoje em relação a questões morais, então a discussão se coloca na escola, mas poderia estar na mídia, como ela já foi, poderia estar no teatro, como já foi, poderia estar no cinema, como já foi, nos games, como já foi. Infelizmente, a gente não tem uma discussão sobre educação, nós temos uma discussão sobre moral, né? O que é outra coisa que não é insignificante, que tem que ser trazida, mas que a escola é só o local onde essa discussão se colocou. Muita gente fala que é necessário recusar a doutrinação em sala de aula. Ora, se alguém quer alguém que possa ajudar a enfrentar a doutrinação, vai ter que usar as ideias de Paulo Freire. O pensamento freiriano, ele é exatamente usado pelo mundo afora como sendo uma maneira de recusar a doutrinação.
É curioso que no Brasil algumas pessoas dizem que o pensamento freiriano influenciou a doutrinação. Mas a primeira obra de Paulo Freire se chama Educação como Prática da Liberdade. E a última, antes dele morrer em 1997, é Pedagogia da Autonomia. Essas duas pontas, elas se conectam exatamente com a ideia de recusa à doutrinação de qualquer modo, o indivíduo pensar por ele, de ter uma expressão emancipatória. E ele não seria avesso, como eu não sou, a que não gostem dele. Esse é um direito. Aliás, faria parte da própria organização mental, né, que ele colocava. E eu tive atividade com ele, sim. Por 17 anos ele foi o meu orientador e é uma pessoa altamente inspiradora. Mas ele não é unânime, como ninguém o é, ainda bem. Ser professor é muito mais do que ensinar. É sonhar com um mundo melhor e trabalhar para fazer este sonho acontecer. Ser professor não se trata de uma missão, não depende apenas de um dom. Ensinar pressupõe competência, paixão e formação. Ser professor é acreditar no poder de transformação de toda e qualquer pessoa e entender que todos podem aprender. É contribuir para o desenvolvimento integral do indivíduo e ajudá-lo a encontrar seu próprio caminho. Ser professor é querer mais de si mesmo e do próximo. É dominar técnicas, mas também equilibrar objetividade e sensibilidade. É ser um líder inspirador, mesmo que com diferentes estilos, porque dele depende o futuro de toda a sociedade. Ser professor é um gesto contínuo de humildade, de reconhecer que sabe bastante, mas que o bastante ainda é quase nada. É provocar o inconformismo em seus alunos e desse inconformismo semear oportunidades. A educação é a alavanca de desenvolvimento de qualquer país. Sem educação não há liberdade nem justiça. E sem professor não há educação. Educação é o que somos, o que nos tornamos e o que queremos ser.